meus queridos. Bem-vindo à nossa casa. Medo de quê? Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Marie Curie. O medo era o meu companheiro constante. Eu vivia com medo de perder o que tinha ou de não conseguir o que queria ter. E se meus cabelos caíssem? E se eu não conseguir comprar a casa que eu quero? E se eu engordar, ficar flácido e deixar de ser atraente? E se eu tiver uma deficiência física e não puder jogar bola com meu filho? E se eu ficar velho, frágil e não tiver nada a oferecer aos que me rodeiam? Mas a vida ensina a quem quer aprender. E hoje eu sei. Se meus cabelos caírem, vou ser o careca mais simpático e agradecer pelas ideias que a minha cabeça produzir, apesar da falta de cabelo. Não é a casa que faz alguém feliz. Um coração infeliz não se sente melhor em nenhuma casa. Mas um coração em paz torna qualquer casa feliz. Se eu dedicar mais tempo a me desenvolver emocional, mental e espiritualmente, em vez de só me preocupar com o físico, vou me sentir cada vez mais atraente. Se uma deficiência física me impedir de ensinar meu filho a encestar uma bola, vai me sobrar tempo para ensiná-lo a resolver os problemas da vida, o que é um aprendizado muito mais útil. E se a idade for me roubando as forças, a agilidade mental e a resistência física, posso oferecer aos que conviverem comigo a força das minhas convicções, a profundidade do meu amor e a solidez espiritual de uma alma cuidadosamente esculpida pelas arestas de uma longa vida. Se o destino me trouxer perdas e desilusões, vou enfrentar o desafio com dignidade e determinação, porque são muitas as dádivas de Deus. E posso substituir cada dádiva perdida por outras 10 que eu nunca perceberia se a vida sempre fosse um mar de rosas. Quando eu não puder mais dançar, vou cantar com alegria. Quando não tiver mais forças para cantar, vou ouvir as músicas de que mais gosto. Quando minha respiração for apenas um leve sopro, vou pensar nos meus entes queridos e meu coração vai se aquecer de amor. E quando a luz mais brilhante se aproximar, vou rezar em silêncio e entrar nela. Então terá chegado a hora de ir ao encontro do Senhor. Eu vou ter medo de quê? Davi, do livro Histórias para Aquecer o Coração. Assim seja. Depois de uma leitura dessa, vamos primeiro boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, abraçados fraternalmente, em nome da casa, em nome do tarefeiro e da espiritualidade dos nossos irmãos maiores, que sempre nós estamos aqui inspirando e, com certeza, fluidificando esse ambiente que é tão gostoso e tão bom. A leitura da nossa irmã Patrícia hoje já serviria para mim já serviria de uma oração.
porque sempre quando eu faço uma oração aqui na frente, eu gosto de agradecer, só agradecer. Se nós vamos pedir, nós pedimos para os nossos irmãos mais desafortunados. Então, com a nossa mente elevada, nosso coração serenado, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e como disse a leitura, quando nós não tivermos mais forças, podemos oferecer aos nossos irmãos aquilo que nós aprendemos durante a vida, através da doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, que nos dá essa condição, que possamos passar para nossas crianças, nossos vizinhos, nossos amigos, aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia, em pensamento a todo o planeta, que está tão carente de oração e de amor. Que Jesus, nosso Pai, e nosso irmão maior Jesus, nos proteja e nos ajude no dia de hoje. Não podemos esquecer também, tivemos aí uma conversa bem longa a respeito de Chico, nosso Chico Xavier. Sabemos que hoje, na parte espiritual, ele olha e vela no todo, que assim seja. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa casa o Tiago, que eu estava comentando aqui com meus irmãos, Tiago, eu me sinto, acho que eu estou começando a envelhecer, porque eu tive um menino na SESC, lá pela década de 80, 90, né, Tiago? E hoje ele está aqui, já é pai, vem fazer a palestra para nós hoje. Para mim e para nós aqui é um prazer, tá? Falar contigo, tá? Seja. Sabe, só um pouquinho, sabe? O Thiago é jovem, só que ele é jovem há mais tempo. Continua assim. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal do fundo consegue me ouvir? Consegue. Ok, obrigado. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. É o título desse capítulo. Neste capítulo, Kardec, assim como em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com um trecho das Escrituras. A seguir ele faz o seu comentário e normalmente ele passa a palavra para os Espíritos para encerrar o capítulo. Na maioria dos capítulos ele faz isso. E bem-aventurados os pobres de espírito. Por pobres de espírito devemos entender aqui, conforme as instruções dos Espíritos, os humildes. Neste trabalho de Kardec, de passar a palavra final para os Espíritos, ele já nos demonstra o tamanho da sua humildade. Porque o humilde vai ceder a sua palavra a quem pode dizer melhor sobre determinado assunto. E aí deixa eu fazer uma consideração ao meu respeito. Estou aqui na condição de aprendiz, porque é um assunto dos mais delicados contidos no Evangelho. Não faria sentido chamar aqui a pessoa mais humilde para falar sobre humildade, porque senão a gente ia ficar com a tribuna vazia. Por isso me coloco na condição de aprendiz, como o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio. Bom, bem-aventurados os pobres de espírito é a primeira das bem-aventuranças contida no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, a tradução, conforme a gosto de cada um. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por sua justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Eis aí o sermão da montanha na íntegra. Eu escolhi a tradução do Haroldo Dutra Dias, porque é uma tradução bem contemporânea, bem atual, e porque busca resgatar aqueles princípios lá do cristianismo primitivo. Um exercício de humildade faz com que nós nos coloquemos nas pessoas daquela época. Se é que não estávamos nós lá naquela época? Bem, ao ler este texto, uma personagem de nossa história que não fazia parte do mundo cristão disse que se todos os livros do mundo, se todos os escritos se acabarem e só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Este homem é Gandhi, viveu na Índia entre o final do século XIX e o começo do século XX. Mas Gandhi vai aprender a sua humildade, desenvolvê-la durante a sua existência. Ele foi contratado por uma empresa para realizar serviços na África, e ele, como estudou na Inglaterra, como advogado formado, estava acostumado a viajar de primeira classe. Comprou a passagem para chegar à cidade onde ele iria realizar a sua atividade de advogado, por conta de uma companhia indiana. E eis que ele é solicitado dentro do trem a se deslocar para fora da primeira classe, porque ele não era um inglês, ele não era cristão. E o jovem Gandhi, naquele momento, diante do seu orgulho, diz: mas eu sempre viajei de primeira classe. E de tanto insistir que ele não ia sair do trem, na parada seguinte jogam ele no trem. Aquela foi uma lição importante para Gandhi, porque ele precisou se libertar de todos os seus vícios, de todas as suas falhas de caráter, porque senão mais tarde ele não libertaria a Índia. E o orgulho era uma das chagas que ele precisava extirpar do próprio ser que ele representava. Mais tarde, já com as lições da vida bem tomadas, já estava num de seus jejuns. Gandhi fez alguns, um dos últimos que ele fez.
buscando a independência da Índia, a independência porque a Índia era uma colônia inglesa e como toda colônia era explorada ao máximo, não só recursos naturais, como os indivíduos indianos que ali moravam, sejam eles hindus ou muçulmanos, que ali moravam, também eram explorados pelos ingleses. E ele faz um de seus jejuns porque, promovendo a liberdade, ele queria promover uma liberdade pacífica, uma liberdade não violenta. Ele já havia experimentado isso em sua experiência na África, havia dado certo num campo pequeno. Agora ele estava experimentando isso num campo maior, num país muito grande. Naquela época, maior do que ele é hoje. Ele conseguiu libertar a Índia, mas não conseguiu impedir que os corações daquele povo se dividissem. Porque a Índia da época de Gandhi é o que hoje é a Índia e o Paquistão. Com a Índia ficou a maioria hindu e com o Paquistão a maioria muçulmana. E aquele país se dividiu. E num desses diálogos, enquanto o povo indiano queria provar para Gandhi que havia parado com a violência em prol da independência, e até ele mostrar, não, nós não vamos mais agir com violência, mas como eu vou perdoar os muçulmanos, o hindu falando para ele, como eu vou perdoar os muçulmanos que mataram meu filho? E agora Gandhi, não mais um doutor orgulhoso, mas muito humilde, dá a lição de humildade. Porque se uma doutrina se propõe a ser a melhor doutrina, essa doutrina já falha em seu aspecto da virtude da humildade. A doutrina espírita não é a melhor religião que existe. Porque a melhor religião que existe é que mais homens de bem formaram. A doutrina espírita é uma e não há. Há uma grande diferença nisso. E às vezes, na casa espírita, nós nos confundimos. E aí eu falo por mim de novo, né? Porque quando tu vai dar exemplo ruim, tu tem que dar exemplo ruim de si, né? Dos outros. Alguns anos atrás, me dei conta de que eu só estava lendo. Eu tenho o hábito de ler, um bom hábito de leitura. Eu costumo ler bastante. Não necessariamente leio bem, mas o volume tá bom. E aí me dei conta de que eu só estava lendo. Eu já fazia alguns anos que eu só estava lendo livros espíritas. E eu me dei conta, mas por que eu estou fazendo isso naquele processo de autoconhecimento? Eu estava fazendo isso porque eu achava que aqueles eram os melhores livros em detrimento de todos os outros. Né? Independente se era um livro com viés religioso ou não, né? Mas eu não estava me permitindo ler qualquer outra coisa que não fosse espírita, porque eu achava que o resto era inferior. E aí foi duro para mim lidar com essa minha realidade. Acredito eu que, pelo menos nesse aspecto, eu me tornei melhor, porque eu passei a diversificar melhor a minha leitura. Eu ainda leio muito mais livros espíritas do que livros não espíritas, mas eu me permito ler livros não espíritas e me permito reconhecer naquelas histórias, excelentes histórias. Porque as histórias curam. Vou provar meu argumento. Se
Se as nossas mazelas físicas são consequência das nossas mazelas morais, quando algum conteúdo me eleva, seja esse conteúdo de um livro, de um filme, de uma poesia, de uma música, de alguma cena da natureza, isso cura. E quando a gente ouve uma história que nos eleva, essa história cura, porque ela vai mexer com algo dentro da gente ao ponto em que aquilo vai se tornar tão grande que vai sair de nós. E aí os nossos valores que a gente vai construindo durante a nossa existência vão nos tornando pessoas mais saudáveis. Saudáveis mesmo, até mesmo do ponto de vista físico. Mas Chico Xavier tinha uma série de doenças, né? Era praticamente cego do olho, tinha uma série de problemas de saúde. Ser saudável não significa que a gente não vai enfrentar nenhum tipo de doença. As coisas vão nos acontecer à medida que nós estamos preparados para suportar. E algumas vezes nós temos que lidar com o nosso próprio orgulho. E se não nos convertermos, na acepção da palavra, a doutrina da humildade, vamos ser dobrados. Seremos dobrados. E será doloroso. Bem doloroso. E aí, Gandhi, voltando à história, né? Eu gosto de contar histórias. Então, se vocês não gostarem de histórias, vocês não vão gostar da minha disposição. Eu vou contar bastante histórias. E aí, Gandhi vai falar para esse pai que disse que os muçulmanos mataram o filho dele. E ele dizendo: meu filho de mais ou menos essa altura foi morto por muçulmanos. E aí Gandhi disse para este pai: encontre um menino mais ou menos desta altura e crie como seu filho. E aquilo já aliviou aquele pai. Mas Gandhi precisava fazer mais. Porque além do filho morto, ele tinha um ódio terrível contra os muçulmanos. Este menino precisa ser muçulmano. E mais, você vai ter que criá-lo como tal. E aí eu vou para uma outra história. Essa história está no livro Conversando com o Divaldo Franco. Agora eu não lembro se é o volume 1, 2 e 3, porque como eu li todos na sequência, as histórias se misturaram para mim virou o volume 1. Durante 3 anos, na Federação Espírita do Paraná, Divaldo fazia uma palestra de Natal. E ali no Recanto Lins de Vasconcelos. E os espíritas, 3 anos, durante alguns anos, né? 3 anos foi só o tempo de publicação de cada um. E os espíritas paranaenses, né, solicitando um contato mais próximo com o Divaldo, falam: por que não a gente ter uma roda de conversa com o Divaldo e ver se a gente pode publicar, né, as respostas que ele der às nossas indagações, para que outras pessoas que não puderem estar no local possam compartilhar da mesma experiência que tivemos. E numa dessas histórias, Divaldo vai contar uma história muito semelhante a esta sugerida por Gandhi. Vai contar a história de um padre que estava salvando judeus que eram perseguidos na época da Segunda Guerra Mundial. E este padre vai até uma família de judeus e fala: eu só vou conseguir salvar um de vocês. E a família decide
que este padre deveria salvar. Aquela família decide que era o menino, né, o único menino da casa, a única criança que seria salvo. Mas a família fez um pedido ao padre católico: você deve permitir que ele seja judeu. Este padre cumpre a sua promessa. Aí nós damos um salto de tempo bem grande. Papa João Paulo II recebe um convite de uma dos líderes dos judeus para uma reunião. João Paulo II já estava no final da sua missão e os cardeais e as pessoas que assessoravam João Paulo II estavam um pouco preocupadas porque talvez fosse um momento muito delicado. Um grande muro estava para ser destruído. Este muro que separava duas grandes religiões. Ou, ainda mais, sedimentado. Dependendo do que fosse dito nesta conversa. João Paulo aceita o convite. Vai ao encontro do irmão judeu. E o irmão judeu lhe conta a história de um padre que salvou um menino durante um menino judeu durante a Segunda Guerra Mundial e permite que ele continue tornando-se judeu, né? Respeita o desejo da família. João Paulo reconhece a história, diz que aquele padre era eu. E aquela liderança judaica diz que aquele menino era eu. Mostrando aí a lição de humildade, de não achar que a sua doutrina é a melhor doutrina, mas entender que a melhor doutrina é aquela que mais homens de bem fizeram. Mas por que a gente não consegue fazer isso no dia a dia? Por que é tão difícil ser humilde? Falar sobre humildade é fácil. Lê um pouquinho. Né? Dá para falar sobre humildade. Agora, o exercício da humildade é que é difícil. Por que é tão difícil? E aí nós vamos no livro dos Espíritos, questão 785. Os Espíritos perguntam, Kardec pergunta, está na lei do progresso, qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta é bem grande, vou ficar só com a primeira frase: o orgulho e o egoísmo. Porque, de certa forma, o orgulhoso também é egoísta, já que ele vai achar que os seus ou as suas ideias são as melhores, que só bastam as suas ideias, que só bastam os seus valores, que só bastam aquelas pessoas que o orgulhoso pensa que são de valor. E aí você para de ouvir as outras pessoas, você coloca você no centro da vida, quando nós deveríamos botar Deus no centro de nossa vida. Quando nós colocamos Deus no centro de nossa vida, a questão religiosa passa a ser um caminho e não o caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções dos Espíritos, a primeira mensagem é bem interessante. É um trecho que eu gostaria de destacar da primeira mensagem, o orgulho e a humildade do Espírito Lacordaire. Espero que eu tenha pronunciado certo, Lacordaire.
quando ele diz: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que do pobre. E aí vamos nos lembrar de um diálogo entre Pilatos e Jesus, quando Pilatos faz exatamente o contrário. Claro, Pilatos, os evangelhos, eles possuem representações dos nossos padrões de comportamento. Pilatos é uma representação do orgulho, mas do orgulho covarde. Porque o orgulhoso, ele lava as mãos para os problemas que não lhe dizem respeito. Ah, Tiago, mas tu está dizendo que a gente deve se meter em tudo? Não, pelo contrário. Mas há determinados assuntos, há determinados sofrimentos, principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a gente lava as mãos. E aí a gente vai numa comunidade carente para fazer caridade. Estamos enganando a quem? A gente ir aos carentes de qualquer sorte, fazer algum exercício de caridade, deveria ser consequência daquilo que nós já fazemos dentro de casa. Porque aí nós ganhamos força, nós ganhamos um poder moral sem tamanho. E aí Pilatos, diante de Jesus, diz a Jesus: eu tenho poder para te salvar ou para te condenar. E aí Jesus, nas suas lições diretas, sem rodeios, diz: todo o poder que você recebe vem do alto. Nos ensinando naquele momento que se hoje nós detemos algum poder, seja ele qual for, seja o poder do dinheiro, das posses, seja o poder de influenciar multidões, este poder está em nossas mãos para usar no bem, porque ele veio do alto. Ninguém tem no seu planejamento reencarnatório uma das atividades lá falhar. Ninguém. Nós falhamos por nossa própria culpa. Porque ao invés de colocar Deus no centro de nossas vidas, nós colocamos a nós mesmos. E aí passamos a ser mais importantes do que tudo. Vou contar uma outra história. Agora é de uma mulher. Também se passa na Índia. A mulher que mais tarde será conhecida como Madre Teresa de Calcutá. De Calcutá, porque ela vivia em Calcutá, uma cidade da Índia. A jovem freira, ainda não madre, madre é um título, Ela havia estudado na Inglaterra, então ela tinha o conhecimento da língua inglesa. E no convento, apesar de toda a simplicidade, o voto de pobreza que fazia, ela tinha a caminha dela, poucas roupas, mas era um espaço, tinha um teto para morar, uma cama para dormir, tinha o suficiente, não lhe faltava comida. E uma das atividades que ela fazia para a comunidade, no exercício do ser freira, ela dava aula de inglês de graça para quem quisesse. E assim que ela
chega no convento em Calcutá, logo no começo da sua missão, porque isso acabou se tornando uma missão. Como todo católico, sacerdote católico, freira católica, ela precisava ir assistir à missa com uma certa regularidade. Era uma obrigação. E aí ela vai sair pela primeira vez do convento onde ela estava situada. Na saída há uma imagem de Jesus crucificado, e para o mundo cristão isso é muito forte, essa imagem, ainda que o estudo do Evangelho, um dos objetivos do estudo do Evangelho é que a gente tire Jesus da cruz e coloque ele ao nosso lado. E embaixo a frase: tenho fome. E aquilo já impressionou, né? Tenho fome. Aí eu estou dando aula de inglês. Tá bom. Seguiu seu rumo. Como não tinha luxo nenhum, né? Teve que pegar um transporte público, pois a distância era grande até a igreja, onde um padre iria proferir a missa. A grande experiência dela não está na missa, está no trajeto entre o convento e a igreja. Madre Teresa vê uma Índia que ela não tinha conhecimento. Ela vê pessoas pedindo dinheiro na rua e pessoas ignorando mendigos. Ela vê crianças abandonadas, malnutridas. Ela vê velhinhos caindo no chão e ninguém ajudando. Ela vê pessoas semi-mortas, mas ainda vivas, sendo jogadas nos lixões da cidade de Calcutá. E ela chega na igreja completamente perturbada. Ela não prestou atenção em nada do que o padre falou. Nada, não tinha como. Aquilo estava corroendo ela por dentro. E o drama seria repetido, porque ela precisava voltar para o convento. Acontece a mesma cena, ela vê as mesmas cenas. E aí ela chega no convento e dá de novo com a mesma imagem. Cristo crucificado, embaixo a palavra, a frase tem fome. E aí aquilo mexe com ela. Jesus tem fome. Eu estou dando para ele aulas de inglês. Nada contra quem dá aula de inglês, gente. Por favor. É uma profissão muitíssimo importante. Mas para a Madre Teresa, ela tinha consciência de que ela poderia fazer muito mais. E aí começa o processo onde ela vai sair do convento, vai fundar uma nova instituição, onde o voto de pobreza será ainda mais rigoroso. Mas o mais importante, onde ela vai ver a face de Jesus na face de qualquer um. E aí ela dizia, num exercício de humildade, porque ela não escolhia quem ela auxiliava. Diferente de quando ela estava no convento, onde ela dava aula de inglês para quem quisesse, mas alguém que estava passando fome não ia querer aula de inglês? Queria comida? Alguém que não tinha o que vestir não queria aula de inglês? Queria uma roupa para vestir? Isso ela não oferecia? Ela ignorava? Porque não era o trabalho dela? Ela passou a se importar mais com a vida alheia? E ela vai dizer para as outras freiras que a seguiram: Jesus está vindo nos visitar. Ele está disfarçado de um menino que está morrendo de fome. Jesus precisa ser alimentado. Vamos dar de comer para o menino. Jesus está vindo nos visitar, mas ele está disfarçado de novo. Ele está disfarçado de um velhinho abandonado pela família. A gente precisa dar abrigo para ele. Jesus está vindo nos visitar, mas ele está disfarçado de leproso. Jesus está vindo nos visitar, ele está disfarçado de alguém que foi jogado no lixão para morrer. A gente precisa cuidar da saúde dele, que ele morra com dignidade. E ela fez isso o resto da existência dela.
Até o ponto em que, já com uma certa idade, a princesa Diana costumava chamar ela de mãe e entra em contato com a Madre Teresa, já amada, né? E elas vão trocando e a Madre Teresa faz um convite para ela: tu sempre quis me ajudar e eu não te aceitei como freira porque ainda não é o seu momento. Mas tu pode me ajudar agora. Há um determinado local aqui que tem um campo minado e o governo prefere tratar das pessoas que se acidentam nesse campo minado, e a maioria são crianças e mulheres, do que tirar as minas desse campo, porque disse que isso era muito caro, era mais barato ficar cuidando dos que sobreviviam. E eu quero mudar isso. Você me acompanha? E a princesa Diana, claro, e lá foi ela. E a Madre Teresa chegou no local, a princesa Diana chegou no local, e com a princesa Diana vem a mídia atrás dela. Porque a mulher era notícia a qualquer hora. Nada contra a mídia. Mas ela está fazendo um trabalho importante aí. E fez muito bem o trabalho aqui. E então, a Madre Teresa era baixinha, precisa dar um pouco mais alto. Ela: mãe, o que nós vamos fazer? Tu confia em mim? Claro. Um braço para o outro. Nós vamos caminhar em direção ao campo minado. E elas caminham cerca de 100 metros dentro do campo minado. E a mídia filmando, né? E aquilo ia passar para o mundo inteiro. Imagina se uma bomba daquela explode. Até que estavam as autoridades da região, não sei o que elas iam fazer, talvez estavam pensando que elas iam fazer algum discurso, né? E que ia ter tapinha nas costas, elas iam embora e ia continuar a mesma coisa. Não, aquilo foi uma atitude de se importar, de quando a gente coloca Deus no centro de nossas vidas, deixamos de ser orgulhosos, ou seja, deixamos de colocar nós mesmos no centro de nossas vidas. O bem que nós podemos fazer pode nos levar até isso. E aí as autoridades locais ali falam: não, para, a gente vai tirar as minas, fiquem tranquilos. E aí, enfim, né, precisou um exercício de sacrifício, um risco da própria existência, para que a dignidade humana, a dignidade daquelas crianças, daquelas mulheres que viviam sofrendo acidente, e a dignidade até daquelas pessoas que decidiram não tirar as minas antes, porque elas estavam lavando as mãos, e aquilo em algum momento, aquilo ia dobrar tanto aquelas pessoas que seria um processo muito doloroso. Então melhor que fosse assim, né? E esse processo da humildade, Jesus vai nos dar várias lições, para encerrar com algumas histórias de Jesus. Perto da última Páscoa que Jesus iria compartilhar com seus discípulos mais próximos, seus apóstolos, Jesus começa lavando os pés. Para aquela época, cingir a roupa na cintura, pegar um jarro e lavar os pés era trabalho dos escravos. Quando Jesus se coloca na condição de escravo para dar uma lição ao seu apostolado, ele está dando uma grande lição de humildade. Pedro não entendeu naquele momento, mas rapidamente ele é o que melhor entende a lição. Ainda que ele vai precisar para isso negar Jesus algumas vezes.
E ele faz um outro convite à humildade, agora para um apóstolo em específico. Porque quando a gente está numa festa, principalmente festa de criança, ou que tem pessoas muito queridas, assim, algumas famílias têm essa tradição, né? Para quem você vai dar o primeiro pedaço do bolo? Você vai dar para o seu melhor amigo, ou vai dar para a pessoa mais importante da sua vida. Enfim, você vai dar para alguém alimentando esse sentimento de honra e respeito àquela pessoa. Jesus parte o pão. E para quem ele dá o primeiro pedaço? Para Judas. Dizendo, meu amigo, eu sei o que tu está pensando, eu sei o que tu vai fazer, tu já fez uma parte disso, mas o primeiro pedaço é para você. Reconcilie-te contigo mesmo. Volte a colocar Deus no centro de sua existência. Enfim, havia uma série de mensagens ali trocadas, mas não ditas. E ele faz mais ainda por Judas. E quantas vezes a gente, no nosso exercício de falta de humildade, a gente condena pequenos erros que as pessoas cometem conosco, muitas vezes por ignorância e não por maldade. Porque a lição que Pedro foi aprender ao negar Jesus 3 vezes, como conta Humberto de Campos, o homem do mundo, é mais ignorante do que perverso. E aí, quando Jesus estava orando com só 3 dos apóstolos, aparece Judas com os soldados do Sinédrio. Judas dá um beijo no rosto de Jesus, porque aquele era o sinal para indicar aos soldados qual deles era Jesus. E Jesus aborda Judas: amigo, aqui vieste. Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Não é possível que o governador espiritual do orbe fosse ignorante a respeito do que se passava na consciência de cada um que cruzou com ele. Enfim, aconteceu a crucificação. E aí, Humberto de Campos vai nos contar uma história. A história está neste livro aqui, Estante da Vida. É uma história que eu gosto bastante. Se chama O Anjo Solitário. Se vocês lerem a história, vai ser um pouquinho diferente de como eu vou contar. Como disse, eu gosto de contar histórias, mas quem conta bota um pouquinho destaca um pouquinho das partes que acha mais interessante. Talvez nem conte as partes que não ache tão interessantes assim ao meu Deus. O detalhismo de Humberto de Campos é muito difícil de seguir. Sim. Estava Jesus ali crucificado. Em determinado momento, abriu-se dos céus uma grande escadaria e um grande portal, que só era visto aos olhos de Jesus. E começaram a descer conjuntos de anjos. Vinham os anjos, tocadores de instrumentos musicais, e entoavam músicas a Jesus. Haviam anjos curadores, que passavam substâncias no corpo de Jesus para aliviar a dor. Haviam anjos da justiça, que anotavam o nome de todos os responsáveis pela crucificação para devido acerto no futuro. Tudo isso? Essa parte dura. Haviam anjos cantores que entoavam hinos ao Mestre. Haviam anjos da consolação, porque apesar da grande turba ali estar querendo ver sofrimento, havia ali pessoas queridas a Jesus, havia pessoas ali que queriam de alguma forma que aquele sofrimento acabasse, pois aquilo estava acabando com elas. E aqueles anjos estavam acalmando, acalentando essas pessoas. Mas sempre em grupos, sempre em grupos. E eis que um último anjo surge, o anjo solitário. Ele contempla a cena
contempla o trabalho de todos os outros grupos de anjos, mas não se detém porque aquele não é o trabalho dele é outro. Ele se aproxima do peito do mestre, como que abraçá-lo, mas sabe que não se pode deter na adoração sem sentido, pois ele está ali para realizar uma tarefa, ele está ali a pedido do mestre. Ele se aproxima do rosto de Jesus, olha ele face a face. Jesus rapidamente lhe transmite a mensagem. Os olhos do anjo enchem de lágrimas. O anjo se afasta, como que assustado com a mensagem que acaba de receber, e sai em disparada para socorrer Judas, que acabara de se suicidar. O anjo solitário é o anjo da caridade. E aí vai nos contar Maria Dolores, em sua poesia. E aí me perdoem, porque poesia para mim é difícil de declamar, mas eu vou contar o que a poesia diz. Ela vai nos contar o que Jesus ficou fazendo 3 dias após sumir, porque 3 dias depois da crucificação ele aparece para Madalena. Madalena o aborda e Jesus diz: não me toque porque ainda não fui ao alto. E o que isso quer dizer? E a Maria Dolores explica: Jesus esteve durante 3 dias ao lado de Judas, procurando buscar um diálogo com ele, mas Judas, como havia cometido suicídio, estava num processo interno tão grande, porque ele havia se colocado de forma tão grande no centro de sua própria existência, que ele não reconheceu o próprio mestre. E ao passar de 3 dias, Jesus só conseguiu fazê-lo dormir. Mas como ele havia se encharcado com a psique de onde estava Judas, era imperioso que Madalena não tocasse naquele momento, porque só Jesus poderia lidar com tamanha negatividade. Que nós possamos todos nos espelhar nesses grandes exemplos de humildade e que passamos a exercer a verdadeira caridade, porque o verdadeiro caridoso, independente daquilo que aconteça com ele, ele vai ser bom com todos, sem exceção. Não vai escolher aqueles por orgulho, aqueles mais próximos. Ele vai entender as indulgências, as imperfeições alheias de forma indulgente, porque ele vai se colocar no lugar do outro. Porque o humilde, como tem Deus no centro de sua existência, consegue se colocar no lugar de todos. O orgulhoso, como tem ele mesmo no centro de sua vida, não há espaço para mais ninguém a não ser ele. E por fim, ele vai perdoar. O humilde consegue ser o mais caridoso, porque a humildade, de todas as virtudes, a humildade é a maior delas. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Te agradeço, Tiago. O trabalho o trabalho da Sociedade Espírita de Joinville rendeu bons frutos, né?
Tiago, nós temos alguns minutos, 3 ou 4 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida para esclarecer, aproveitando que o Tiago está aqui com a gente, hoje, né, na primeira vez na condição de palestrante, né? Só para trazer jovem. E a gente então abre esse espaço, né? Eu vou fazer uma pergunta, Tiago. Será que Gandhi, nessa sua sabedoria de dizer para que se adotasse a criança muçulmana, ele já não estava ensaiando, né, ou mostrando para nós a sabedoria da própria reencarnação? Porque, claro, que a proposta de Gandhi era trazer naquela vida, mas nós sabemos que a lei da reencarnação ela vai nos reajustar com a vida, quer dizer, palestinos reencarnarão israelenses e israelenses reencarnarão palestinos, não seria isso? Sim. Antecipando essa ideia de justiça de Deus? Sim. Vale lembrar também que o hinduísmo é encarnacionista também. Tem um entendimento diferente de nós, espíritas, mas é encarnacionista também. E isso é uma realidade diferente daqui no Brasil, né? Apesar de ser o maior país espírita do mundo, a gente é uma minoria nesse país. Né? Tiago, quando você falou aí daquela recepção, vamos dizer assim, daquele amparo que o Jesus teve na cruz do alto, muitas vezes a gente vê falando que Jesus desencarnou solitário, só ficou pouca gente, mas na visão dele, que ele pôde ver esse momento, que nós talvez estava lá, né? Ou não estava lá, até correndo, mas como é belíssimo isso, né? É um foco novo que eu principalmente não tinha lido essa história, e a gente vê que quem está no bem, quem faz o bem, tem elevação espiritual, não morre sozinho, não desencarna sozinho de jeito nenhum, né? E Tiago, uma assertiva que eu li uma vez numa obra do Dr. Inácio Ferreira, não vou lembrar qual agora, corroborando essa informação que você traz de que o Cristo foi atrás de Judas naqueles 3 dias. O Dr. Inácio defende que muito, ou talvez a maior parte do que chegou para nós do Evangelho, a gente deve à Igreja Católica Apostólica Romana, com todos os seus rituais e todos os problemas que pode ter tido. Ela trouxe a Bíblia e o Evangelho para nós até os dias de hoje. E o Dr. Inácio diz que na oração do credo católico está essa sua informação. Quando diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, ali estava no resgate de Judas, para que ninguém se perdesse.